O Brasil é o país do futuro. Desde meninos estamos acostumados a ouvir a defesa de uma nova posição político-social da nação brasileira no contexto internacional. No artigo 1º, a Constituição Brasileira de 1988 imprime a sua força e se coloca como defensora dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Mas a Carta Magna é mais que um texto impresso a ser seguido ipsis literis. Ela defende, sim, e mais que isso, representa o pensamento político nacional na busca da virada econômica, saindo de uma economia subdesenvolvida para um projeto político histórico em que o Estado brasileiro, enfim, será reconhecido como partícipe das decisões supranacionais. Capitalista coletivo ideal, o Estado e o projeto político de desenvolvimento nacional na Constituição de 1988, tema da tese do doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Matheus Felipe de Castro, nosso expositor do Defenda Sua Tese desta semana. Para debater o assunto, convidamos Fabiano Jantalha, professor de Direito Econômico do Instituto Brasiliense de Direito Público, e João Carlos Souto, procurador da Fazenda Nacional, a quem eu gostaria aqui de agradecer, doutor João Carlos, bem como o doutor Jantalha, e claro, não diferentemente, claro, o doutor Matheus, a quem eu passo a palavra para poder fazer aí a explanação, a apresentação do trabalho. Olá, Rimac, eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial para você e os produtores do programa, especialmente ao Rogério Brandão. Agradecer também à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Centro de Pós-Graduação em Direito, aos seus professores e funcionários, ao CNPq, que foi o financiador da presente pesquisa, ao meu orientador, professor Eurídice Mesaroba, aos debatedores que tão gentilmente aceitaram esse desafio de participar desse programa aqui hoje, o professor Fabiano e o professor Souto. E, finalmente, aos telespectadores que acompanharão a apresentação da nossa tese no dia de hoje. Rimac, eu preciso iniciar a apresentação dessa tese realizando uma análise da conjuntura na qual ela surge. Nós vivemos hoje numa época onde o papel do Estado e do direito na conformação ética das relações sociais foi muito desacreditado. O Estado-nação, enquanto ator mais importante na definição das relações internas e internacionais, perdeu espaço para um tipo de regulação derivada da hipertrofia da chamada lex mercatória, que foi bastante desenvolvida principalmente pelo neoliberalismo. Os mercados financeiros internacionais desregulados em toda a periferia do sistema capitalista, mas relativamente regulados no centro do sistema via Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eles demonstraram grande força política ao determinar os fluxos e refluxos do capital em nível mundial, em nível internacional. A economia estadunidense passou a funcionar como uma espécie de banco do mundo, um banco central do mundo, regulando o desenvolvimento ou a estagnação na periferia do sistema capitalista. No Brasil, pós-milagre, vivemos a década perdida de 1980, quando houve a reversão dos fluxos de capitais novamente para os Estados Unidos, jogando um balde de água fria no desenvolvimento que vinha acelerado no Brasil, principalmente desde a Revolução de 1930. Depois, tivemos aí a década de 1990, onde se implementou no Brasil um projeto neoliberal de economia, um projeto neoliberal de Estado, um projeto neoliberal de regulação econômica que acabou privatizando e desnacionalizando parte da nossa economia, principalmente através da privatização de dezenas de empresas estatais. Não foram todas, permaneceram muitas empresas importantes do porte da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas grande parte das nossas empresas estatais acabou sendo privatizada, desnacionalizada com a sua venda, principalmente para grupos econômicos internacionais. Na verdade, o que estava por detrás desse intento era o desmonte do que chamavam Era Vargas, ou seja, a construção no Brasil de um Estado social desenvolvimentista que tinha, sim, como um dos pressupostos da sua existência o desenvolvimento da economia e principalmente a regulação, digamos, das partes externas, das condições gerais exteriores à reprodução do modo capitalista de produção no Brasil.